Pequena oração, né? Vamos fechar nossos olhos para melhor concentrarmos, elevando o pensamento ao alto, pedindo: Senhor, Mestre, amigo maior, que tem nos amparado nesses milênios, através da providência que não nos falta, te pedimos humildemente, através da tua misericórdia, que mais uma vez nos ampare, nos ilumine, nos proteja, para que possamos ser pequeninos instrumentos da tua boa nova, que possamos, unidos em ideais, em sentimentos fraternos, comungarmos e evoluirmos dentro da tua doutrina de luz, de amor, de caridade, de benevolência. Te solicitamos amparo ao médio Zé Araújo, que logo estará aqui, para que ele seja instrumento de consolação aos nossos corações, que os espíritos também iluminados, mais velhos, de sabedoria, possam se fazer também presentes para nos instruir acima de tudo, a fim de que nós possamos um dia verdadeiramente seguir os teus passos, Mestre. Que assim seja. Para que estamos aqui, né? Para que viemos? Qual o objetivo enorme da vida? Vivemos, morremos, termina-se num nada, segue-se alguma coisa. Há provas, há meios de nós comprovarmos tudo que as religiões no decorrer de milênios têm nos colocado, essas intuições que nós trazemos conosco, de que há uma entidade maior, da qual demos já vários nomes, seja Jeová, Alá, Deus, deuses, anjos, não importa os nomes mitológicos que nós ofertamos, mas há essa ideia de que a vida continua de alguma forma do outro lado. Nós temos aqui, vocês têm acompanhado, a maioria das pessoas que aqui estão, já acompanharam, seja presentemente, em vídeos, as psicografias que ocorrem, as comprovações através das mensagens de dados, de fatos pessoais, comprobatórios da intimidade de famílias, espíritos, entes queridos, familiares que se apresentam, que nós pensávamos que haviam se extinguindo num nada com a decomposição do corpo físico, mas que nós verificamos através dessas mensagens que na realidade nós, espíritos que somos, continuamos mais vivos do que nunca, acompanhando-nos mesmo que nós não enxerguemos estes seres invisíveis ao nosso lado, mas eles nos acompanham e trabalham de forma muito viva para o nosso aprimoramento. É natural que estejamos aqui à espera de uma consolação. Mas o que há por trás dessa comprovação de que há algo além dos limites do corpo físico? Nós temos visto muitas calamidades, muita violência no mundo, muitas situações drásticas. Por maiores que os fatores externos estejam nos mostrando que o mundo parece aquele inferno de Dante Alighieri. Aquele purgatório em que as religiões medievais nos colocavam, parece que estão na atualidade. Mas tudo isso, no fim das contas, os responsáveis são os seres humanos. São as pessoas. É o egoísmo, é o orgulho que prepondera ainda na nossa fase infantil espiritual que estamos. Acolá, ali, lá, encontramos às vezes pessoas mais amadurecidas, espiritualmente falando, que nos instruem, que dão o seu exemplo de vida. Nos lembremos, sem dúvida, do maior exemplo no meio espírita, que foi Chico Xavier. Não na questão mediúnica, que foi ostensiva e maravilhosa, que o seu correio de luz, de consolações, mas a pessoa de Francisco Cândido Xavier.
Porque mediunidade não é exclusividade do meio espírita. A mediunidade está presente em todos os cantos do mundo, mesmo onde não se conhece espiritismo. Em todas as épocas. Ser médium, qualquer um pode sê-lo, se assim há disposição orgânica para tal. Às vezes encontramos pessoas com má índole, com uma mediunidade fantástica, se olharmos a história humana. Mas ser espírita é saber filtrar essa comunicação com os bons espíritos. É diferente. A mediunidade é o rádio que está à disposição de qualquer um que vá lá sintonizar. Mas quem sintoniza e com o que sintoniza, aí faz a diferença. E são as nossas emoções, pensamentos, conceitos de vida, momentâneos ou a longo prazo, no decorrer de uma vida jogada na nossa bagagem psíquica, é que transforma-nos no imã que vai atrair nossos semelhantes. Vemos muitas vezes pessoas presas em processos obsessivos, em situações drásticas, e perguntamos, mas não é uma pessoa tão ruim, no rótulo que nós damos do bem e do mal, né? Para estar em tal situação. Mas são os pontos de conexão que acontecem. Nós o temos. Saber, muitas pessoas falam que, mas então não deveríamos dar vazão à mediunidade. A mediunidade é uma condição nata do ser humano. Não tem nada a ver com a doutrina espírita. Sempre existiu. A doutrina espírita tem a vantagem de nos trazer à tona com quem estamos comungando. Muitas vezes, uma comunicação de um espírito perturbado, infeliz, ou pseudo-sábio querendo manipular, só é visível numa mensagem, numa comunicação que ocorre no meio espírita, no que nós denominamos de mesa mediúnica. Que não é esta aqui. É uma mesa destinada a atender esses espíritos que estão num caminho equivocado, muitas vezes. Mas então não façamos, se nós podemos entrar em contato com espíritos equivocados, não façamos então a psicografia ou a psicofonia, que é o ato que vocês conhecem como incorporação, geralmente em termo popular. Então não devemos fazê-lo? Não. Aquilo apenas traz de forma visível o que já está acompanhando às vezes a pessoa. Ninguém luta contra o inimigo que não se enxerga. Então o Espiritismo tem essa vantagem de possibilitar nós termos conhecimento. Mas não há só esse lado triste e infeliz. Há, por exemplo, o lado positivo, as comunicações sérias, a instrução, as mensagens de auto-melhoramento, porque no final se resume justamente a isso. Nos melhorarmos, sermos senhores e senhoras do nosso destino. Nós somos responsáveis pelas conexões que temos ao longo de nossas vidas, mesmo se for inconsciente. Como dito, como lutar contra algo se não se enxerga? É preciso estudo, é preciso dedicação. O simples fato, ou achar que eu estar aqui, vindo semanalmente numa casa mediúnica, uma casa espírita, e somente isto vai me manter a vida em extrema proteção, é um equívoco do nosso conceito ainda muito místico que trazemos. Estamos jogando a obrigação, ou jogando a força para nos defender no exterior, para o outro. O médium, muitas vezes, na nossa mentalidade ainda, com perdão da expressão, mas com todo respeito, infantil, espiritualmente falando, se torna um santo. E o médium não é um santo, é um ser humano como nós, com suas falhas e seus defeitos, mas com um esforço nobre, principalmente o médium espírita, de dedicação, assim deveria sê-lo. Não que não haja também os equivocados no meio espírita. Ou há, porque são pessoas, como em todos os lugares.
é preciso também ficar atento à idolatria. O primeiro que idolatra também é o primeiro que joga pedra. Porque de repente endeusa e transforma uma pessoa no seu príncipe ou princesa encantada, e quando ele não percebe que não atingiu os patamares santificados da sua imaginação, tem um desgosto pela pessoa e é o primeiro a não compreender que ali também é uma pessoa, é um ser humano. Como nós desejamos a tolerância para conosco, devemos ter para com os outros. E agora não se refere somente ao médium. Nessas épocas natalinas, e vejo muitas vezes as pessoas com grande mérito, não desmerecendo de forma alguma, se organizarem em caravanas, levarem presentes a crianças. Poxa, isso é muito positivo. Mas e os outros 364 dias? E os outros 11 meses do ano? Como é que é o seu proceder? Do que adianta subir morros, caravanas, que é muito positivo, é melhor que nada, mas você em casa berrar com o pai, com a mãe, você discutir, falar palavrões diante dos seus filhos, você sair com eles, em vez de dar o exemplo, quando adentra no automóvel e se transforma, uma mediunidade de transfiguração, se transforma num ser mal educado, grosseiro, aonde o da frente sempre é um lerdo, né? E o de trás sempre é um apressadinho. Né? Mas nós sempre estamos no ponto adequado de velocidade. Quem está mais lento é lerdo, quem está mais rápido é apressadinho, é afobadinho. Nós fazemos isso. A caridade não se resume a um material, se resume a um comportamento, a um ideal de vida, a uma autoconsciência, a uma percepção de que nós temos que aparar, ser jardineiros de nós mesmos, aparar sim esses pequenos detalhes. Ah, mas poxa, eu já melhorei tanto. Ótimo! Ninguém está falando para entrar numa neura, sair daqui e chorar no travesseiro a noite toda porque não é perfeito. Ninguém é perfeito. Nós estamos sempre numa onda periódica de humor. Ora, temos equívoco, nos deixamos levar, obviamente, né, pelo meio externo, pelos nossos convívios. Isso é em períodos, às vezes é durante o dia. Cada um é diferente. Cada um tem um ritmo e um comportamento diferente. Mas tem os seus pontos fortes e tem os seus pontos fracos. Nós não devemos levar os nossos erros para uma questão de falta de valor pessoal. Porque daí nós não aceitamos a crítica. Nós não aceitamos a crítica por causa do nosso orgulho, obviamente, ficamos melindrados, mas porque trazemos esse conceito de que se eu erro, eu não presto. O erro é uma coisa de gente má, e não é verdade. O erro é um processo de aprendizado necessário e faz parte. Não há ninguém no mundo que acerte de primeira. O erro só não erra quem não tenta, quem não quer aprender, quem se isola, que fica retraído. Aí é o egoísmo. Podemos errar, mas temos que ter a capacidade de pedir aquelas palavrinhas mágicas que desapareceram na nossa vida. Desculpa, eu errei, é minha culpa, eu me equivoquei. Não, mas é porque eu... Não tem justificativa. Assuma a responsabilidade da sua vida. Não jogue para os outros. Não diga que foi porque fulano me abandonou, porque aconteceu aquilo na minha vida, porque foi-me dito que eu sou bipolar, porque eu sou assim. Esse é o pior. Ah, eu sou assim, serei sempre assim. Pronto, você fechou o conceito na sua vida. Não vai mudar. E não há força que vá alterar isso. Se você não quiser, inconscientemente você está dizendo, eu não quero mudar. Quem diz, eu sou assim e ponto, está dizendo, eu não quero mudar. Então assuma, eu não desejo mudar. Eu vou continuar a ser assim, porque eu acho que é certo ser assim.
Mas não invente justificativas. Ou se você diz... Agora, se você não está satisfeito com a sua vida, é preciso mudar. Porque as coisas só se alteram se você muda comportamento. Se você fazia determinada forma, acontecia tais situações na sua vida, você não está satisfeito. Se continuar a agir da mesma forma, se as causas são as mesmas, os efeitos serão os mesmos. Essa é a verdade. O passe não fará isso por ninguém. A palestra, se você não assumir essa responsabilidade para si, não surtirá efeito. Muitos falam, quando eu ver que isso é a realidade, irei mudar. Mas eu discordo. Hoje nós temos provas mais que suficientes. Porque se uma pessoa pega o livro do Roberto Carrilho, que é todo um trabalho de pesquisa em cima das psicografias, e ainda diz, não, ainda não acredito, sempre vai querer algo mais. No passado, olhando a história do Espiritismo, quando haviam as materializações em forma mundial, muitos vinham e diziam, é falsidade, é montagem, mesmo vendo não acredito. O professor Clóvis Nunes relata no seu livro de Transcomunicação uma anedota, fato verídico na verdade, quando Thomas Edison inventou o fonógrafo, com seu disco de metal para passar os sons, foi levado por um amigo até a França para ser apresentado na Academia de Ciências. Quando ele apresentou, um dos grandes eminentes daquela sociedade de ciências pulou no seu pescoço e falou, não seremos enganados por um ventríloco. Estudou meses aquele aparelho e o relatório final dele realmente era ventriloquismo. Ou seja, mesmo diante do fonógrafo, da realidade ali que se apresentava, não era capaz de aceitar aquilo. Para ele era impossível um metal reproduzir o som da fala humana. As pessoas são assim. O Espiritismo não está para forçar ninguém a alterar os seus conceitos. O Espiritismo está aqui para nós, que temos muitas vezes, no meio da multidão, um vazio consciencial, um vazio na existência. Onde os conceitos ainda primitivos de um Deus humano que castiga, como se fosse um ser humano alterado, equivocado, não entra mais na nossa mente. Que há um inferno onde meu filho, se cometeu uma falha, vai penar o resto da eternidade e eu vou ficar cantando louvores no céu, junto com os anjos, e vendo ele e eu cantando, sem fazer nada. Até quando? Esse céu vira depois de, depois de uns 10 mil anos, deve virar um inferno também. Cansativo, monótono. Não. Essa não é a realidade para nós. Pelo menos nós não conseguimos o nosso campo emocional e intelectual. Hoje, para nós que estamos aqui, não aceitamos esse tipo de explicação. Mas continua aquela semente que eu disse no início, aquela semente de que há algo além. Essa crença que nos vem das vidas sucessivas, pois nós já estivemos muitas vezes no plano espiritual, aguardando um corpo de carne. Aí é que está essa certeza, ou essa intuição de que há algo a mais, e não simplesmente um nada. O Espiritismo está para nós, que estamos em cima ainda do muro, que estamos numa fase já não do ABC, mas querendo aprender o D e E. Então ele vem preencher isso dentro de nós, nos dá uma orientação. E não tentar jogar de goela abaixo em quem ainda não está apto a perceber isso. Muitos adentram hoje no Espiritismo, porque o fulano entrou, o outro entrou, poxa, eu vou entrar também. Acho que é um status. E aí, passado às vezes 20, 30 anos de Espiritismo, de repente se sente um vazio, porque não encontrou de fato ainda o Espiritismo dentro de si.
Porque se limitou a nada mais fazer do que já fazia antes. Trocou uma igreja por outra. Não trocou ou não buscou a filosofia. Kardec, em torno dos seus 14 anos de pesquisa constante com os espíritos, ele foi um questionador, buscou sempre algo novo, nunca se achou dono de um conhecimento, mas nós muitas vezes, por decorarmos as obras kardecianas ou decorarmos trechos da fabulosa obra de André Luiz através de Chico Xavier, achamos que já sabemos. Falamos decoreba, mas não compreendemos, não sentimos. E Kardec não, ele observou, ele pesquisou. Nós temos que ter essa iniciativa, esse gosto por conhecer as coisas, por buscar as coisas. Senão, nós seremos apenas meros retóricos dentro do Espiritismo. Falaremos muito bem, porque tem vocábulos bonitos. Poderia falar para vocês o perispírito, centros de força, coronário, frontal, laríngeo. Vamos falar sobre humeral, novas descobertas no magnetismo. Falaremos sobre umbral, sobre a ectoplasmia. Falemos sobre os campos psicomagnéticos. Muito bonito, qualquer um pode falar assim. Basta um pequeno esforço. Mas entender os conceitos, entender não para jogar numa retórica, mas para mudar o comportamento seu, não do outro. Aí que a coisa pega para valer. Porque todo estudo, se não nos melhorarmos, como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende para vencer suas más tendências. Os espíritos não nos pedem perfeição, nos pedem esforço para conosco. E é isso que eles pedem. É isso que eles querem. É isso que eles veem. A intenção. Às vezes uma pessoa que parece um anônimo na vida, que nós nos achamos às vezes superior ao outro, se mostra de uma graduação espiritual do outro lado superior à nossa. E nós não compreendemos. Mas os parâmetros dele, o esforço que ele fez para vencer a si mesmo foi muito superior a nós. É como aquela parábola, Jesus nos fala, através de um símbolo material. Aquela mulher que só tinha uma moeda, deu muito mais do que o outro que deu um saco inteiro de moedas. Porque aquele saco para ele, quanto representava em termos percentuais? Mas ela deu o sacrifício, a abnegação, renúncia. Nós, será que fazemos isso? Temos a nossa renúncia, a nossa abnegação? Ah, mas o que é isso? O que é renúncia? O que é abnegação? Não. Ah, os apóstolos davam os corpos aos leões. Não é isso mais na atualidade. Nós não temos mais um coliseu. Apesar de muitas vezes nós queremos pão e circo. Nós temos o Big Brother, né? Temos as revistas de fofoca, a internet hoje nem se fala. Mas nós escolhemos, né? O controle está na mão. Qual o canal que vamos sintonizar? Compete a nós fazer. E aí as pessoas vêm, eu quero me melhorar. Ah, está acontecendo um monte de coisas ruins na minha vida. Tá, mas com quem tu andas? Mas quem tu andas não é só as pessoas físicas, mas o que tu assimilas no teu dia a dia. Ah, eu adoro ver a vida dos famosos, alheios, as fofocas, e fica indignado, e entram em discussões, às vezes, os amigos, as amigas. O esporte que deveria unir se torna, na verdade, um coliseu, né? Um local de luta, de sangue. Esse somos nós. Qual é a educação que estamos dando para nós? No nosso dia a dia. O que nós buscamos? O que nos interessa realmente? Nós queremos realmente evoluir? Por que eu quero uma mensagem do outro lado?
eu quero consolar meu coração. Eu gostaria de ver, de ter. Mas e a responsabilidade? Uma vez que recebeu, você não vai poder dizer do outro lado que nunca teve provas. Você já analisou, já parou para pensar a responsabilidade que você vai ter? Você não poderá mais dizer que é ignorante desses fatos. Nós não somos mais ignorantes desse fato. Mas nós temos ainda muita má vontade. Tudo bem, faz parte. Não se pede uma criança, né, para pular do ensino básico para ir para uma faculdade. Há degraus a se conquistar, a se seguir, a se ganhar. O Recanto do Saber está aqui para isso, para auxiliar, para ajudar, para orientar. Mas quem deve vivenciar é cada um de vocês, acima de tudo. Com muita responsabilidade. Não jogando mais para o outro a culpa pela sua infelicidade. Porque se você acha que outra pessoa é o que lhe causou toda a infelicidade de sua vida, é porque você, de certa forma, é dependente emocional dos outros. É uma forma de imaturidade. É doído escutar, mas é a verdade. Você não assumiu o controle da sua vida. Você ainda acha que para ser feliz depende do outro. Enquanto dependermos do outro para sermos felizes, estamos em maus lençóis. Não estou dizendo que não devemos viver para os outros. Auxiliar aos outros. Isso completa-nos. Mas emocionalmente não podemos estar presos a isso. É um pouco confuso, mas cada um faça a sua reflexão e vá buscar isso dentro de si. Porque não há, aqui não vou passar uma frase, uma receita de bolo que vá se adequar a cada um. Cada um tem que buscar dentro de si essas respostas. E tem capacidade, vocês todos têm capacidade de encontrar essas respostas. Todos vocês têm um potencial enorme. Cada um está numa fase de maturação diferente, obviamente. Mas todos têm a capacidade de se encontrarem. Mas é preciso fazer essa viagem interior. Não é a viagem, como muitos desejam, às vezes, dons mediúnicos para se desdobrar e viajar ao plano espiritual. Não. A primeira viagem, a mais importante que o Espiritismo nos solicita, é para dentro de nós. O objetivo do Espiritismo não é a mediunidade, mas sim o ser humano. A mediunidade faz parte, porque um dia teremos esse intercâmbio constante do lado de lá e do lado de cá. Temos hoje mensagens em gravadores de vozes de pessoas do além. Estamos tendo imagens televisivas, sabiam? Pesquisas na Europa, em grande monta, de imagens com paisagens desses planos, porque são vários no mundo espiritual, que comprovam aquelas cenas que André Luiz já nos trazia nas psicografias, que sempre foi muito motivo de brigas no meio espírita. É real, não é real? Isso não está em Kardec? Está em Kardec? Não está em Kardec? Mas estão lá. Essas pesquisas estão trazendo essas imagens. São comprovações? Vão ajudar muitas pessoas? Vão ajudar muitas pessoas? Irão. Mas o passo seguinte não é mais a comprovação. É sim o nosso despertar. Então, deixo para vocês essa mensagem, que possamos agora vibrar. Logo em seguida o pessoal irá adentrar aqui na mesa. Fiquemos todos em paz, vibrando positivamente, porque nós temos capacidade de auxiliar nesse instante a providência maior. Muita paz a todos e sejam bem-vindos novamente.
Alô, oi, oi. Alô.